Távora, cidadão sem fronteiras. Nascido em Orobó, município de Bom Jardim, Pernambuco, em 19 de julho de 1910, filho de Antônia de Albuquerque e Severino da Silveira Távora, desde a sua adolescência, José Vicente já manifestava sua vocação para a vida religiosa. Entrou para o Seminário Menor da Diocese de Nazaré da Mata e depois para o Seminário Maior de Olinda. Ainda quando seminarista, se deixou seduzir pelo Evangelho de Jesus à luz da doutrina social da Igreja e logo se tornou missionário da causa operária. Em 6 de maio de 1934, aos 23 anos de idade, foi ordenado sacerdote em Limoeiro, Pernambuco, pelo bispo Dom Ricardo Ramos de Castro Vilela, onde permaneceu até 1954. Articulou a realização do Congresso dos Operários em Goiânia, Pernambuco, do qual participaram o padre Leopoldo Bretano e o nosso queridíssimo Monsenhor João Moreira Lima. Procurava evangelizar principalmente junto à classe operária, sacrificada pelas injustiças sociais devido ao processo da industrialização que crescia assustadoramente. O padre Távora, em torno de 20 anos, desenvolveu uma intensa ação religiosa entre a classe operária de Recife e Olinda e era muito querido por todos, e por isso foi denominado o Padre dos Operários. O padre Leopoldo Bretano indicou o nome do padre Távora ao cardeal do Rio de Janeiro, Dom Jaime Câmara, devido ao seu sucesso no Nordeste no processo de evangelização junto às classes operárias. Foi nomeado bispo auxiliar do Rio de Janeiro pelo Papa Pio XII, onde foi chamado pelo meio operário carioca de Bispo dos Operários. No Rio de Janeiro, desenvolveu um trabalho com os círculos operários e com a área social da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Organizou a Juventude Operária Católica, JOC, onde realizou o primeiro levantamento sério das favelas do Rio de Janeiro. Instituiu a Fundação Leão XIII com a finalidade de estimular autoridades públicas a atuarem nas favelas existentes. Criou a Associação Arquidiocesana, ASA, que promovia campeonatos de futebol e uma série de atividades de apoio ao trabalhador. Organizou o Congresso Eucarístico Internacional na cidade do Rio de Janeiro em 1955. Influenciou na criação da SUDENE, no governo de Juscelino Kubitschek. Criou a cartilha Viver é Lutar, onde mostrava a realidade do povo brasileiro através de mensagens e fotos. Foi transferido para o Nordeste porque propôs a Dom Jaime Câmara que cada bispo auxiliar morasse em uma determinada região da cidade, para conhecer melhor as comunidades e se reunissem uma vez por semana com o cardeal Dom Jaime, informando das necessidades básicas dos moradores das comunidades. Irritado com tal atitude de Dom Távora, Dom Jaime transferiu para o Nordeste, ou seja, para Aracaju, em 22 de março de 1958, onde é nomeado bispo auxiliar, terceiro bispo auxiliar de Aracaju. A publicação oficial foi feita pelo Jornal do Vaticano, L'Osservatore Romano. Foi arcebispo da Arquidiocese de Aracaju de 1960 a 1970. Foi criador e principal dirigente do Movimento de Educação de Base, MEB. Fundou a Rádio Cultura em 1959. Criou 2 dioceses no interior, Estância e Propriá, em 1960. Patrono do Sindicalismo Rural de Sergipe, onde criou a Federação dos Trabalhadores Rurais do Estado de Sergipe, FETASE. Fundou o jornal A Cruzada. Incentivou a criação da ANCA, em Dagro. Fortaleceu o SAMI, Serviço de Assistência à Medicância. Incentivou a Juventude Operária Católica, JOC. Criou a Casa da Doméstica, na Rua de Propriá, e a creche que leva o seu nome, na Praça da Bandeira. Reconduziu os frades capuchinhos, instalando-os no bairro América. Apoiou a fundação da Congregação das Irmãs Terezinhas, na Colina do Santo Antônio.
Colaborou efetivamente para a instalação do Hospital São José quando presidente da Fundação Manuel Cruz. Permitiu, em 1960, a fundação do Colégio Arquidiocesano Sagrado Coração de Jesus. Estruturou grupos de convivência com as prostitutas. Juntou-se a empresários da fábrica de cimento e a cerâmica Santa Maria para gerar emprego e renda. Elaborou o primeiro plano pastoral em 1966. Dom Távora, Dom Eugênio, Dom Delgado, Dom Vilela, Dom Helder formaram um grupo de bispos nordestinos que tinha uma posição muito firme e determinada com relação a questões que afligiam os menos favorecidos, como o problema da seca, exploração dos pobres, e defendiam a reforma agrária. Dom Távora era a antena e eu era o alto-falante. Assim falava Dom Helder Câmara. Dom Távora acabou sendo perseguido pelo regime militar, que o considerava comunista. A igreja fica dividida e Dom Távora foi chamado a depor no DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, no Rio de Janeiro. Porém, mandou por escrito um depoimento. O povo excluído já era visto por Dom Távora como um cidadão digno e respeitado. Homem de grande capacidade de ação e sensibilidade pastoral, participou do Concílio Vaticano II e da Conferência de Medellín. Com energia profética, empenhou-se na luta pela libertação dos pobres e marginalizados, exercendo o seu ministério episcopal voltados especificamente para os mais humildes e, dentre esses, o homem do campo nordestino. Era muito querido. Ricos e pobres gostavam dele. Dom Távora viveu à frente do seu tempo. Exerceu, com visão de estadista da igreja, um papel renovador. Deu exemplos de atitudes, gestos que marcaram as relações, muitas vezes tensas, entre o arcebispo e o poder sob a tutela militar desde 1964. Honrou o clero, resistindo até a morte ao cerceamento e constrangimento impostos pelos tempos duros do regime militar. Ficou na memória pela sua lucidez, coragem, destemor, pela responsabilidade e pelos serviços que prestou a Sergipe. Os desafios, as ações, a luta dele de fazer o povo caminhar de acordo com a realidade humana e sob os olhos de Deus, tudo isto foi visto como comunismo. Mas a vida dele foi marcada pela fé, pelo amor a Deus, ao Evangelho, aos cegos, mudos e excluídos. O importante é que ele foi até o fim. Seu objetivo era a conciliação de todo o povo sergipano e de todas as classes, num clima de justiça e de respeito aos direitos democráticos. Dom Távora fica detido na Cúria Episcopal, sofrendo várias pressões para que não continuasse adiante suas ideias inovadoras a favor dos pobres e excluídos. Escreve para o general Juarez Távora, seu parente, para que venha intervir junto ao comando do 28BC e amenizasse as pressões sobre ele. Dom Távora adoece e o seu amigo, o governador de Sergipe, Seixas Dória, foi destituído pelos militares e preso. Sentiu-se muitas vezes só, sem visita e o carinho do povo, dos pobres, mas resistiu o quanto pôde, até o dia 3 de abril de 1970, quando seu coração não suportou mais, após um terceiro infarto aos 59 anos. Assim foi Dom Távora, bispo dos operários, cidadão sem fronteiras. Do sertão de Pernambuco, das terras de Orobó, nasceu um menino.
traçado pelo destino, trazia dentro do peito a vontade de lutar. Sua vida foi marcada, defendeu até a morte os humildes e oprimidos. Foi um homem sem fronteiras, cidadão sem maldade, coração cheio de amor. Exemplo de um homem que fazia do futuro o amanhã do sonhador. Combatendo e combatido, viu seu povo sofrendo das ideias que criou. Homem forte e destemido, persistente e convencido que seria vencedor. Seu corpo foi tombado, mas deixou semeado a terra que cultivou. Foi chamado comunista, suas ideias futuristas defendeu com muito ardor. Hoje és lembrado, bispo dos operários, Dom Távora assim se chamou. Do sertão de Pernambuco, das terras de Orobó, nasceu um menino que, traçado pelo destino, trazia dentro do peito a vontade de lutar. Sua vida foi marcada, defendeu até a morte os humildes e oprimidos. Foi um homem sem fronteiras, cidadão sem maldade, coração cheio de amor. Exemplo de um homem que fazia do futuro o amanhã do sonhador. Combatendo e combatido, viu seu povo sofrendo das ideias que criou. Homem forte e destemido, persistente e convencido que seria vencedor. Seu corpo foi tombado, mas deixou semeado a terra que cultivou. Foi chamado comunista, suas ideias futuristas defendeu com muito ardor. Hoje és lembrado, bispo dos operários, Dom Távora assim se chamou.
o apóstolo de ouro. Hélder Pessoa Câmara nasceu na cidade de Fortaleza, capital do Ceará, no dia 7 de fevereiro de 1909. Filho de João Eduardo Torres Câmara Filho, jornalista, crítico teatral, maçom e funcionário de uma firma comercial como guarda-livros, e de Dona Adelaide Pessoa Câmara, professora primária. Foi o 11º filho de um total de 13. Seu pai o batizou com o nome de Hélder, em homenagem a um pequeno porto da Holanda. Devido à influência dos padres lazaristas, que atuavam na diocese de Fortaleza, no seminário da Prainha, sua tendência religiosa veio a florescer a partir dos 4 anos de idade. Costumava brincar de celebrar missas usando caixas de sabonete vazias para fazer o altar. Aos 8 anos de idade, recebeu sua primeira Eucaristia e, aos 14 anos, entrou no seminário da Prainha de São José para cursar filosofia e teologia. Durante os estudos, demonstrou desenvoltura nos debates filosóficos e teológicos. No dia 15 de agosto de 1931, na festa da Assunção de Nossa Senhora, o seminarista Hélder foi ordenado padre aos 22 anos, com autorização da Santa Sé, por não ter idade mínima exigida para sua ordenação, que era de 24 anos. No dia seguinte à sua ordenação, celebra sua primeira missa. Ainda nesse mesmo ano, fundou a Legião Cearense do Trabalho e, em 1933, a Sindicalização Operária Feminina Católica, que congregava as lavadeiras, passadeiras e empregadas domésticas. Assume o cargo de diretor do Departamento de Educação do Estado do Ceará, permanecendo na função por 5 anos. Até 1936, o padre Hélder Câmara exerceu atividades pastorais em Fortaleza. No mesmo ano, a bordo do navio Afonso Pena, transferiu-se para o Rio de Janeiro para aprimorar os estudos na área da educação, onde morou e trabalhou por 28 anos. Lá, dedicou-se a atividades apostólicas. Foi diretor técnico do ensino da religião. Neste período, participou do movimento pela ação integralista brasileira, formada pela tríade Deus, Pátria e Família. No período do pós-guerra, fundou a Comissão Católica Nacional de Imigração para apoio à imigração de refugiados. Escolheu como seu diretor espiritual o padre Leonel Franca, que em 1940 criou a primeira universidade católica no Brasil, PUC. Dom Hélder encaminhava sempre suas anotações com o nome de José, nome com o qual sua mãe desejava batizá-lo. Seguindo suas ações, colaborou com revistas católicas, organizou o 36º Congresso Eucarístico Internacional, exerceu funções na Secretaria de Educação do Rio de Janeiro e no Conselho Nacional de Educação. Fundou a Cruzada São Sebastião em 1956, com a finalidade de dar moradia decente aos favelados, e o Banco da Providência, em 1959, visando dar assistência às pessoas que viviam em condições miseráveis. Em abril de 1952, um mês depois de se tornar bispo auxiliar, Dom Hélder, aos 43 anos de idade, é nomeado bispo do Rio de Janeiro. A solenidade foi conduzida pelas mãos de Dom Jaime de Barros Câmara, Dom Rosalvo Costa Rego e Dom Jorge Marcos de Oliveira. Torna-se promotor do Colegiado dos Bispos e da renovação da Igreja Católica. E em outubro desse mesmo ano de 1952, funda a CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, com o apoio do subsecretário do Estado do Vaticano, Monsenhor Giovanni Battista, futuro Papa Paulo VI. Com sede no Palácio Episcopal do Rio de Janeiro, Dom Hélder foi secretário-geral da CNBB até 1964. E de 64 a 1968 foi secretário da Ação Social. Em 1955, organizou o 36º Congresso Eucarístico Internacional, que contou com a presença de cardeais e bispos do mundo inteiro. Criou também a Conferência do Episcopado Latino-Americano, CELAM, onde ocupou o cargo de vice-presidente,
de 1958 a 1964. Teve participação ativa no Concílio Ecumênico Vaticano II. Esteve presente também na Segunda Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, em Medellín, em 1968, na Terceira Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano de Puebla, em 1979, e na Quarta Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, em Santo Domingo, em 1972. Em 1965, Dom Helder foi um dos propositores e signatários do Pacto das Catacumbas de Demotilha, em Roma. Este pacto teve forte influência na teologia da libertação. Nessa época, diante da conturbada situação sociopolítica nacional e de divergências de posições com o cardeal Dom Jaime Câmara, sua permanência no Rio de Janeiro torna-se difícil. Foi transferido então para Pernambuco, onde passou a ser arcebispo de Recife e Olinda, função que exerceu de 1964 a 1983. Nessa época, Dom Helder cria o movimento político da não-violência ativa e o movimento religioso das minorias abraâmicas. Após escrever um manifesto de apoio à ação católica operária de Olinda e Recife, foi acusado de demagogo e comunista e passou a ser proibido de se manifestar publicamente. Dom Helder não hesitava em utilizar todos os meios de comunicação para denunciar a injustiça. Pregava no Brasil e no exterior uma fé cristã comprometida com os anseios dos empobrecidos. Perseguido pelos militares por sua atuação social e política, é acusado de comunista. Foi chamado de Arcebispo Vermelho. Fica sem ter acesso aos meios de comunicação social após a decretação do AI-5. Mas nada disso impedia Dom Helder de seguir seu caminho na valorização dos pobres e leigos. Viajou para o exterior para divulgar amplamente suas ideias e denunciar as violações de direitos humanos no Brasil. Dom Helder desempenhou inúmeras funções, principalmente em organizações não governamentais, movimentos estudantis e operários, ligas comunitárias contra a fome e a miséria. Teve como ideário nas suas pregações a luta pela fé cristã e a caridade aos pobres e oprimidos. Criou projetos e organizações pastorais destinadas a atender as comunidades do Nordeste que viviam em situações de miséria. Internacionalmente, Dom Helder foi membro do Conselho Supremo da Imigração, Comissão para a Disciplina do Clero e preparatório do Concílio Ecumênico Vaticano II, de 1962 a 1965. Em 1974, é escolhido delegado do Episcopado Brasileiro no Sínodo III dos Bispos. Escreveu diversos livros, 23 ao todo, que foram traduzidos em vários idiomas, entre os quais alemão, francês, japonês, inglês, espanhol, italiano, sueco, finlandês, norueguês e dinamarquês. Recebeu cerca de 600 condecorações, entre placas, diplomas, medalhas, certificados, troféus e comendas. Foi distinguido com 32 títulos de doutor honoris causa por universidades brasileiras e estrangeiras, 24 prêmios dos mais diversos órgãos internacionais, entre eles o Prêmio Martin Luther King, nos Estados Unidos, e o Prêmio Popular da Paz, na Noruega. Diversas cidades e estados brasileiros concederam-lhe cerca de 30 títulos de cidadão honorário, além da cidade de São Nicolau, na Suíça, e Rocamadour, na França. No caso à parte, se tornou cidadão aracajuano e sergipano em 1967. Recebeu 25 prêmios da paz e é o único brasileiro indicado 4 vezes para o Prêmio Nobel da Paz. Porém, o presidente Garrastazu Médici, em 1970, utilizou o embaixador do Brasil na Noruega para impedir que Dom Helder viesse a receber o prêmio do qual foi concedido. A revista Isto É escolheu Dom Helder como o brasileiro do século. Foi o primeiro a fazer a reforma agrária no Brasil e foi co-celebrante da sagração episcopal do primeiro arcebispo da Arquidiocese de Aracaju, Dom José Vicente Távora,
do qual era muito amigo, além de vários padres, bispos e arcebispos. Em sua trajetória, a relação estabelecida com Dom Távora foi marcante. Dom Helder, cearense de Fortaleza, encontrou-se com Dom Távora, pernambucano de Orobó, no Rio de Janeiro, onde se tornaram amigos. Eles moravam juntos, começaram então a conviver e houve muita simpatia. Sempre que tinham inspiração, os dois partilhavam, não importando a hora do dia ou da noite. Eram como irmãos. Dom Helder queria que as pessoas fizessem as coisas com simplicidade. Tinha os mesmos ideais sobre diversos assuntos. Duas almas que se conheceram e lutaram juntos contra a fome, a miséria e as diferenças, contra o autoritarismo e a favor dos direitos humanos. Desde o tempo que morava no Rio de Janeiro, Dom Helder Câmara não se cansava de participar das articulações dos bispos brasileiros em busca de soluções de combate à pobreza e ao analfabetismo no Nordeste. Fundam na Arquidiocese do Rio de Janeiro a Juventude Católica, JOC. Vivenciaram um período getulista. A liderança de Dom Helder foi marcante nesta época. Foram Dom Helder e Dom Távora que no dia 24 de agosto de 1954 deram a notícia do suicídio de Getúlio Vargas, o então presidente do Brasil. Dom Helder e Dom Távora conheciam a sina dos filhos da seca e usaram essa experiência nas favelas do Rio de Janeiro, seus irmãos nordestinos enxotados pela miséria e a fome. O clamor dos pobres fez com que os dois bispos firmassem uma aliança em defesa dos excluídos nordestinos, os da capital federal, atual Rio de Janeiro, e os que estavam na terra natal. E por causa disso, eles sofreram ao longo de suas vidas todo tipo de perseguições, críticas jornalísticas, acusações mentirosas, mas não se desviaram do compromisso social com o Ecce Homo, eis o homem continuamente crucificado. Dom Távora era a antena e eu era o alto-falante. Assim falava Dom Helder acerca de seu amigo e companheiro de lutas, Dom José Vicente Távora. Irrequieto, idealizador, combativo e revolucionário, Dom Helder desempenhou durante a vida atividades importantes nas mudanças sociais do Brasil. A partir de 1978, Dom Helder se dedica mais ainda a aplicar a teologia da libertação. Participou da campanha pelas diretas já. Era respeitado tanto no Brasil como no exterior pelos seus posicionamentos, questionamentos religiosos, políticos e sociais. Era denominado de apóstolo defensor da paz e da justiça dos filhos de Deus, arcebispo vermelho, dom da paz, santo rebelde, pastor da liberdade, apóstolo de ouro, dentre outros. Dom Helder Câmara renunciou ao cargo de arcebispo de Recife e Olinda em 1984, ao completar 75 anos, passando o comando da arquidiocese a Dom José Cardoso Sobrinho. Continuou a viver em Recife, nos fundos da Igreja das Fronteiras, onde já vivia desde 1968. Aposentou-se em 1985, mas continuou a pregar suas ideias na conscientização para a cidadania em todo o país. Vitimado por uma parada cardiorrespiratória, calou a voz no dia 27 de agosto de 1999, aos 90 anos, em Recife, para dar início à infinita caminhada para a verdadeira vida. Mas mantém-se vivo o espírito de solidariedade e justiça social em favor dos menos favorecidos. Feliz de quem atravessa a vida inteira, tendo 1000 razões para viver. Dom Helder Câmara, apóstolo de ouro.
foi o 11º de uma família que viveu no Ceará. Desde pequeno já chamava a atenção, pro sacerdócio despertava a vocação. Aos 4 anos brincava de rezar missa, sua vontade era ser servo do Senhor. Aos 8 anos recebeu a Eucaristia e o seu pai assim dizia: padre, egoísmo não se combina. No seminário da prainha de São José, aos 14 anos foi ser seminarista. Ordenou-se padre aos 22 anos, com consentimento da Santa Sé. No dia seguinte celebrou a primeira missa, daí por diante nunca mais parou. Irrequieto, combativo, idealizador, lutou na defesa da justiça e da cidadania. No navio Afonso Pena partiu do Ceará pro Rio de Janeiro. Chegando lá, bispo se tornou e continuou a lutar pelos pobres. Muitas vezes tentaram calar sua voz, mas nada impedia de seguir o seu caminho. Homem de Deus, homem dos pobres, anjo protetor, defendia com coragem os excluídos com muito amor. No Brasil e pelo mundo afora, recebeu honras e muitas glórias. Pregava a luta pela fé cristã, na esperança de um novo amanhã. Arcebispo de Recife e Olinda, vive ainda no coração do povo, da arte de lutar pela não violência. Ensinou o seu povo a vitória a alcançar. Santo rebelde peregrino do povo, dom da paz, apóstolo de ouro. Santo rebelde peregrino do povo, Dom Helder da paz, apóstolo de ouro. Santo rebelde peregrino do povo, dom da paz, apóstolo de ouro. Santo rebelde peregrino do povo, Dom Helder da paz, apóstolo de ouro.
Frei Damião de Bozano, o Romeiro da Fé, cujo nome de batismo era Pio Gianotti. Nasceu em 5 de novembro de 1898, em Bozano, no norte da Itália, vilarejo da cidade de Massarosa, a 460 quilômetros de Roma. Era filho de camponeses, Félix Gianotti, seu pai, e Maria Gianotti, sua mãe. Desde cedo, Pio Gianotti demonstrava inclinação para o sacerdócio. Aos 12 anos, deu início à sua formação religiosa, quando foi estudar em um colégio de padres, na Escola Seráfica de Camigliano, em 1910. Participou da Primeira Guerra Mundial aos 19 anos, convocado pelo exército italiano, ficando acampado em Zaca, zona disputada pela Iugoslávia e Itália, permanecendo até os 22 anos. Este foi um período da sua vida que deixou profundas e amargas recordações, por ter presenciado enorme carnificina. Diplomou-se em teologia pela Universidade Gregoriana em Roma aos 27 anos e foi docente do convento de Vila Basílica e do convento de Massa. Ordenou-se sacerdote em 25 de agosto de 1923, na igreja de São Lourenço de Brindisi, em Roma, aos 23 anos, e ao receber o hábito, escolheu o nome de Damião. Em 1931, foi convidado pelos seus superiores a fazer uma escolha entre duas opções: permanecer na profissão de professor ou ser missionário no Brasil. Frei Damião seguiu a voz do coração e decidiu pela missão de evangelizar. Dias depois, embarcou no navio Cantirosso, rumo ao Brasil, desembarcando no Rio de Janeiro, e no dia seguinte seguiu para Recife, Pernambuco, estabelecendo-se no convento de São Félix de Cantalice, da Ordem dos Capuchinhos, sendo venerado por fiéis, principalmente nordestinos. Foi nessa região que viveu a maior parte de sua vida, fazendo peregrinações pelas cidades, dando comunhão, confessando, realizando casamentos e batismos. Sua primeira missa foi nas proximidades da cidade de Gravatá, sertão pernambucano, na capela de São Miguel, no Riacho do Mel. Ao lado do seu amigo capuchinho Frei Fernando Rossi, conquistou a simpatia dos mais pobres, organizou missões que peregrinava quase todas as cidades do Nordeste. Visavam estas santas missões, na ótica de Frei Damião, livrar os nordestinos do demônio que queria afastá-los da igreja e fazê-los abraçar outro credo. Isso fez com que os evangélicos insurgissem contra Frei Damião, pela sua discriminação de outras denominações cristãs. Pregava contra novas seitas e os amancebados, tipo de gente que tinha ingresso garantido no inferno. Tornou-se um fenômeno de popularidade religiosa no Nordeste. É aclamado pelo povo como o legítimo sucessor de Padre Cícero Romão Batista. Diziam que ele voava, previa o futuro. Lampião respeitava muito o capuchinho. Toda vez que o encontrava, Frei Damião abençoava e aconselhava para deixar a vida do cangaço, se casasse e acabasse com aquela vida de matar. De 1939 a 1945, período da Segunda Guerra Mundial, Frei Damião foi proibido de realizar missões devido à sua origem italiana, permanecendo recluso em um convento em Maceió até 1945. Levava consigo sempre um terço e um crucifixo nas suas romarias, defendendo seus rígidos conceitos de moralidade e apego à religião. Por causa das suas intensas peregrinações pelo interior do norte e nordeste do Brasil, pregando o evangelho a grande número de pessoas, ficou conhecido como o Andarilho de Deus. Foi o único pregador que visitou o Nordeste em missão franciscana.
Frei Damião cumpriu sua missão com simplicidade, dedicação e amor, mesmo que não tivesse se libertado de algumas máculas negativas que trazia consigo. Esse abnegado mestre dos simples e humildes homens do interior nordestino merece o respeito de todos que presenciaram mais um pregador da palavra de Deus, de elevação, de autoconsciência e dedicação ao próximo com desprendimento e vontade de ajudar na vida. Assumiu uma forma própria de anunciar o Evangelho. Era um homem muito disciplinado e fiel à igreja e aos ensinamentos da Ordem dos Capuchinhos. Viveu em humildade e simplicidade tamanha que o caracterizou como um homem forte, de sensibilidade e ternura, que encantava a todos. Recebeu centenas de medalhas e condecorações, inclusive títulos de cidadão honorário de 27 cidades. Com o passar dos anos, a intensa vida missionária produziu uma progressiva deformação da coluna vertebral, cifose, corcunda e escoliose, causando-lhe dificuldade na fala e na respiração. Segundo os médicos que o assistiam, desde jovem, Frei Damião sofria de insuficiência cardiovascular periférica e erisipela, doenças que se agravaram com o tempo, devido às longas peregrinações por cidades empoeiradas. Frei Damião de Bozano faleceu no Hospital Real Português, às 19 horas do dia 31 de maio de 1997, no Recife, aos 98 anos, e o seu corpo está enterrado na capela de Nossa Senhora do Pina, em Recife. Frei Damião, andarilho de Deus, romeiro da fé. Morar no Brasil, segui o destino que Jesus menino te consentiu. Foi no Nordeste que a sua prece muito se ouviu. Por onde passava, o povo aclamava, cantando louvor. Ainda vive na fé dos irmãos. Seu jeito franzino, olhar de menino, ternura e paz. Ensinava pra gente, mostrava o caminho, que tudo é capaz. Que Deus te proteja por onde estejas, Frei Damião. Descansa na terra, mas não se encerra a sua missão. A sua presença renasce a crença e a fé na oração. Frei Damião, seu povo ainda chora, fostes embora para outras missões. Frei Damião, adeus com saudade, sua fé invade nossos corações. Morar no Brasil, segui o
dos meninos te consentiu. Foi no Nordeste que a sua prece muito se ouviu. Por onde passava, o povo aclamava, cantando louvor. A sua oração ainda vive na fé dos irmãos. Seu jeito franzino, olhar de menino, ternura e paz. Ensinava pra gente, mostrava o caminho, que tudo é capaz. Que Deus te proteja, por onde estejas, Frei Damião. Descansa na terra, mas não se encerra a sua missão. A sua presença renasce a crença e a fé na oração. Frei Damião, seu povo ainda chora, fostes embora para outras missões. Frei Damião, adeus com saudade, sua fé invade nossos corações.
Pedro Alves de Oliveira nasceu na cidade de Riachão do Dantas, Sergipe, no dia 22 de julho de 1904, filho do caixeiro viajante José Vilobaldo de Oliveira Souza e da dona de casa Maria Alves de Oliveira. Seus pais se transferiram para a cidade de Estância, Sergipe, onde o menino Pedro desfrutou sua infância. Dona Pequena, como era conhecida sua mãe, cristã fervorosa e devota de Nossa Senhora, obrigava os 5 filhos, J. Inácio, Virgínia, Maria, Alvina e Pedro, a rezarem o terço todos os dias na hora da Ave Maria. A família resolve morar na cidade de São Cristóvão, Sergipe, e, algum tempo depois, se transfere para Aracaju, morando na Rua Capela. E o menino Pedro, já adolescente, torna-se sacristão da catedral, servindo ao cônego Serapião Machado, que foi uma figura muito importante para a entrada de Pedro rumo ao seminário. Tocava o sino e ajudava a missa em latim. Pedro, por ser um sacristão aplicado, caiu na simpatia do cônego Machado, que o conduziu para o seminário com todas as despesas pagas por ele e pelas bondosas zeladoras do Sagrado Coração de Jesus. Naquele tempo, o seminário maior e menor funcionava na rua Dom José Tomás, tendo como reitor o Monsenhor Simeão Sobral. Um seminarista aplicado, ativo, ganhou a simpatia do bispo Dom José Tomás. Na biblioteca do seminário se debruçava sobre os livros de latim. Apreciava os sermões do padre Vieira, porém, não gostava muito de ler romance. Por ser um bom aluno, passou a lecionar português, francês e latim no próprio seminário e foi professor no Instituto Rui Barbosa, Colégio Tobias Barreto e no Ateneu Sergipense. Todo o salário que recebia, na maioria das vezes, doava aos necessitados, não levando um tostão sequer para casa. O futebol era a diversão que mais gostava. No dia 8 de dezembro de 1928, no dia da padroeira de Aracaju, Nossa Senhora da Conceição, Pedro Alves de Oliveira foi ordenado padre. Um dia, com lágrimas nos olhos, Pedro revelou que sua mãe queria um padre na família. Não contava para ninguém. Somente no dia da sua ordenação, que o mesmo veio a saber do desejo da sua mãe, revelado por uma pessoa da família. Como padre, foi vigário nas cidades de Propriá, sua primeira missão como padre, ajudando o Monsenhor Clodoaldo Brito, Rosário do Catete, Maruim, Santo Amaro das Brotas, vigário por 3 anos, Tobias Barreto, quando a cidade se chamava Campos, vigário por 3 anos, e Arauá, vigário por 6 meses. Quando retornou a Aracaju, assumiu a paróquia de Santo Antônio e, posteriormente, a paróquia de Nossa Senhora do Rosário. No Hospital Santa Isabel, foi capelão por mais de 40 anos e, na função, iniciou sua dedicação aos pobres. Sua residência era uma casa simples na Rua Laranjeiras 820, onde vivia com a irmã Virgínia, que lavava suas 3 batinas pretas e preparava seu leite. Padre de batina, cabelos brancos, baixo e franzino, passos rápidos, caminhando ligeirinho, quase correndo, todo dia peregrinava pela cidade, levando pão aos famintos e conforto aos desconsolados. Nas ruas, de casa em casa, nos hospitais, de leito em leito, não aceitava carona de ninguém, ele vivia na prática o mandamento da lei de Deus: amar ao próximo como a ti mesmo. Ele tirava até o sapato do pé para dar a uma pessoa necessitada. Estendia as mãos para todos. Às 3 horas da madrugada, ele já estava acordado. Fiel cumpridor das suas obrigações de sacerdote, rezava o breviário nas primeiras horas do dia, circulava um pouco pela casa, tomava um copo de leite e partia na sua missão de ajudar os desamparados e necessitados. O bom padre Pedro dos Pobres fazia uma maratona quilométrica todos os dias, conseguindo donativos e dando do seu bolso os trocados de sua aposentadoria de professor, realizando uma doação desinteressada e sacrificada. Solidário com os sofrimentos dos doentes, visitava diariamente todos os hospitais da cidade, Hospital Santa Isabel, Hospital da Polícia, Hospital São José e Hospital de Cirurgia,
e o orfanato Santa Zita, onde recebia uma injeção de ânimo das crianças. Pedro era sempre chamado quando faltava padre nas paróquias. É o padre tapa-buraco, assim comentava a irmã Virgínia. Não impressionava como orador, pois a sua dicção não era muito boa e as sínteses não eram perfeitas, porém aceitas. Todo mundo aplaudia a ligeireza do santo sacrifício. Nas homilias, nem precisava dar exemplos de humildade cristã. Os fiéis ouvintes bem sabiam que o melhor dos exemplos estava ali mesmo, diante deles, falando e orando. Antes do início da missa, havia confissão com o padre Pedro. Antes de confessar, ele fazia algumas perguntas sobre religião. O padre Pedro faleceu às 22 horas do dia 21 de julho de 1997, na unidade de tratamento intensivo do Hospital Santa Isabel, aos 93 anos de idade e 65 anos de dedicação ao sacerdócio e ao trabalho assistencial. O corpo do padre Pedro foi velado na capela do Hospital Santa Isabel e depois na Catedral Metropolitana, onde foi rezada a missa de corpo presente pelo arcebispo de Aracaju, Dom José Palmeira Lessa, e que contou com a participação dos 32 sacerdotes da arquidiocese. Inúmeras pessoas fizeram fila para tocar ou mesmo ver pela última vez o corpo do padre Pedro. A família do padre acompanhou toda a solenidade no primeiro banco da igreja. O artista plástico J. Inácio, irmão de padre Pedro, despediu-se do corpo e foi chorar a morte do irmão em casa. Dona Iracema Tavares, que adotara o padre, estava inconsolável. O cônego Carvalho, amigo do padre Pedro, ressaltou que o sacerdote pautou sua vida pela fé e assimilou o evangelho, dedicando-se aos seus irmãos necessitados. Morreu desprovido de bens materiais. O governador Albano Franco, a esposa Leonor Franco e o prefeito de Aracaju, João Augusto Gama, prestaram as últimas homenagens àquele que por toda a vida dedicou-se às causas sociais junto aos pobres e desamparados. Foi decretado luto oficial por 3 dias pelo prefeito de Aracaju. O corpo do sacerdote saiu da catedral por volta das 17 horas e 15 minutos, num carro do Corpo de Bombeiros. Durante o cortejo, a comunidade aracajuana mostrou todo o seu carinho pelo padre. Às 18 horas, o corpo chegou ao cemitério Santa Isabel, onde todas as pessoas choravam a perda do Padre Santo. Hoje, os restos mortais do padre Pedro foram transladados para a capela do Hospital Santa Isabel, onde dedicou toda a sua vida sacerdotal. Padre Pedro, pai dos pobres e sergipano do século. Riachão do Dantas são tantas lembranças, vou recordar. Vou contar a história de um menino que nasceu por lá. Desde pequeno tinha vocação de servir a Deus. Sua mãe dizia, entre os seus filhos Deus o escolheu. Todos os dias com sua mãe rezava pra Nossa Senhora. Na catedral tocava o sino e ajudava a missa. No dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Aracaju, Pedro foi ordenado padre. Não tinha segredo nem tampouco medo de enfrentar a vida. Dava conforto aos irmãos doentes e pão para os necessitados. Ele dizia, amai ao próximo como a si mesmo. Nunca deixou ninguém a esmo, sentia todos abandonados. Era um homem bom, sempre ajudava quem precisava. Por onde ele
passava, falava: Deus vai lhe ajudar. Andava ligeiro, na mão levava uma sacola, dentro dela uma esmola, no coração muito amor pra dar. Riachão do Dantas, são tantas lembranças, vou recordar. Vou contar a história de um menino que nasceu por lá. Desde pequeno tinha vocação de servir a Deus. Sua mãe dizia: entre os seus filhos Deus o escolheu. Todos os dias com sua mãe rezava pra Nossa Senhora. Na catedral tocava o sino e ajudava a missa. No dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Aracaju, Pedro foi ordenado padre. Não tinha segredo, nem tampouco medo de enfrentar a vida. Dava conforto aos irmãos doentes e pão para os necessitados. Ele dizia: amai ao próximo como a si mesmo. Nunca deixou ninguém a esmo, sentia todos abandonados. Era um homem bom, sempre ajudava quem precisava. Por onde ele passava, falava: Deus vai lhe ajudar. Andava ligeiro, na mão levava uma sacola, dentro dela uma esmola, no coração muito amor pra dar. Era um homem bom, sempre ajudava quem precisava. Por onde ele passava, falava: Deus vai lhe ajudar. Andava ligeiro, na mão levava uma sacola, dentro dela uma esmola,